Casa do Caminho. A gente dá boas-vindas a todos. E para a gente começar, vou pedir para o Tinho fazer uma música para nós, para entrarmos no clima. Já já a gente vai para a prece. Minha força é a fé que carrego no fundo do peito. Quando nada dá pé, é amém, é axé, não tem jeito. No terreiro ele é Oxalá, no Oriente ele é Alá. Ninguém sabe como explicar essa força maior. Ele sempre estende a mão, não importa a religião, não tem raça, não tem nação, porque Deus é um só. Deus, louvado seja Deus, Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Deus está no coração de quem concede o perdão, no coração que é feliz vendo o outro feliz. É o perfume que vem da natureza, flor que renasce no solo da impureza, uma estrela me guiar, manto que aquece a família e protege o meu lar. Ele é o céu, água do mar, luz do luar, sol do verão, enche de paz minha oração, me dá guarida, vento que traz a inspiração, força da vida, ventre de todo o universo no verso da minha canção. Louvado seja Deus, Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, Deus, louvado seja Deus. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler aqui o capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro,
na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós, que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então, vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, queridos amigos da Casa do Caminho, encarnados e desencarnados. É uma alegria, Senhor, estarmos aqui reunidos em Seu nome, podendo mais uma vez alimentar os nossos espíritos com a boa nova, com as notícias que alentam os nossos corações, que nos trazem bom ânimo, direção segura, que fortalecem a nossa esperança e a certeza, Senhor, de que caminhamos para um futuro promissor, cheio de paz e ventura, uma vez que estaremos afinados com a lei divina. Possamos, Senhor, lutar conosco mesmo, a fim de que o amor prevaleça nas nossas relações, a fim de que os melhores sentimentos brotem dos nossos espíritos na direção dos nossos irmãos. Possamos lembrar que o vosso jugo é leve e caminhar contigo, Senhor. Obrigado, querido Jesus, pelas muitas oportunidades que nós temos recebido. E nesta noite, mais uma vez, te agradecemos por aqui estarmos, nesse momento de luz e paz. Pedimos pelos nossos irmãos, que são lembrados pelos nossos corações, que estão nos nomes, nos cadernos da Casa do Caminho, que são falados nas nossas reuniões, aqueles, Senhor, que sofrem as dores desse momento que tem abatido sobre todos nós. Que as vibrações desse grupo e dos amigos queridos que trabalham em seu nome na Casa do Caminho possam acolher nossos irmãos em dor e também estendemos essa vibração de amor a todos aqueles nossos irmãos em humanidade que pudermos alcançar. Que a sua paz, Senhor, seja conosco. Que o nosso querido irmão Gilberto se sinta acolhido, abençoado, para mais uma noite transmitir para todos nós uma palavra que alimente os nossos corações. Obrigado, Senhor, e ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós vamos passar a palavra para o Gilberto, né, que é o responsável pelo Evangelho da Noite. Novamente, boa noite a todos, né? Aqueles que a gente já estava há algum tempo papeando aqui, e aos que chegaram, que acabaram de chegar.
nós nos reconhecemos, como todos nós, né, nos reconhecemos como irmãos, irmãos em Cristo, né? Com a permissão de Deus Pai que nos orienta, que nos intui. Como nos fala agora a leitura da Kátia, que meu jugo é leve, né? E meu fardo é suave. Nós entendemos que o jugo de Jesus realmente é muito leve. É tão leve que, quando nos é colocada a opção do livre-arbítrio, nós temos a opção de darmos continuidade ou não ao processo. Então, não é um julgamento que Jesus faça em que nós somos obrigados a nos modificarmos nesse momento. Que nós tenhamos o compromisso de estarmos perfeitamente equilibrados e bem neste momento reencarnatório. Mas nos é dada a possibilidade de abraçarmos o fardo leve e suave. Por que ele é suave? Porque a gente pode ir através dos tempos, das reencarnações sucessivas, nos modificando, nos melhorando e criando em nós capacidades de recepção e de doação. Isso faz parte do nosso entendimento cristão. E a gente começa a buscar dentro do nosso processo evolutivo o que é que nós vamos fazer para podermos sermos melhores do que éramos ontem. E aí nós começamos a ver que nós, seres humanos encarnados neste momento, né, nesse momento reencarnatório, não temos esse jugo de Jesus tão leve. Nós queremos que as coisas aconteçam de acordo com o nosso desejo imediato. Nós somos espíritos imediatistas. Mas somos, por outro lado, espíritos extremamente preguiçosos e medrosos de enfrentarmos as nossas dificuldades. A gente quer sempre deixar para depois a nossa mudança, mas queremos que o outro se modifique com velocidade. A gente quer que as coisas aconteçam imediatamente. Quando algumas coisas se atrapalham ao longo da nossa vida e que a gente começa a buscar um momento de encontro, que a gente começa a passar por dificuldades maiores dentro do nosso trabalho, dentro do nosso meio em que vivemos, na família, e que isso tudo faz com que a gente, às vezes, não consiga encontrar sossego. E nesse momento em que a gente não consegue encontrar sossego, o que nós temos que fazer? Nos apegarmos ao jugo de Jesus, que é leve o bastante para que a gente possa multiplicar as oportunidades que nos são trazidas. E quando Jesus nos oferece essas oportunidades, ele nos dá o momento da gente poder aprender mais, da gente poder ter tempo de ir fazendo as coisas. Tanto é que nós, né, ao nascermos no planeta, nós nascemos pequenininhos, né, e vamos crescendo, evoluindo com o tempo, e vamos aprendendo algumas coisas. Às vezes, nós ficamos muito tempo para aprender muito pouco. Às vezes, a gente vive aí 70, 80, 90 anos e não aprende quase nada nessa encarnação. Por quê? Porque nós temos esse lado de carregarmos o fardo, né, para depois. A gente sempre deixa para depois transportar as coisas, para depois para a gente poder fazer a automudança. Quando nós pensamos no começo do cristianismo, né, que a gente via como que funcionava, como que a história do cristianismo se fez. As pessoas iam para onde? Eles iam para as arenas, né, serem comidas, né, alimento dos animais, das feras, iam para as fogueiras, com sacrifício do próprio corpo, com sacrifício da sua existência naquele momento. Isso para demonstrar a fé que tinham em Deus, a fé que tinham nos ensinos de Jesus. E nós hoje não precisamos fazer essas coisas mais. Nós hoje temos uma facilidade enorme de podermos acreditar que nós somos diferentes, que nós podemos nos modificarmos sem sofrimentos exteriores, sem demonstração de sofrimentos exteriores, apenas com a mudança do nosso interior. E essa mudança do nosso interior, se pensarmos diretamente, talvez seja até mais difícil da gente fazê-lo do que de outras formas, porque exige de nós
uma compreensão, um entendimento e uma dedicação a nós mesmos. E aí a gente pensa naquelas palavras de Jesus: amai ao próximo como a ti mesmo. E a gente entende a grande dificuldade que nós temos em fazer a segunda parte, o amar a nós mesmos. E essa dificuldade de nos amarmos a nós mesmos é uma coisa que nos acompanha há muito tempo, há muitas outras encarnações. Às vezes eu me pego pensando sobre o processo reencarnatório deste momento. Como é que eu tenho sentido isso? Como é que eu tenho vivido isso? E começo a achar, às vezes, que até que eu mudei muito. Quando eu me pego pensando quem eu era aí há 40 anos atrás, 50 anos atrás, era totalmente outra cabeça, pensava de outra forma, a visão que eu tinha do mundo era outra. E a gente vai vivenciando e aprendendo um pouquinho, né? Apanha aqui, apanha ali, e vai dando risada e chorando, e a gente vai aprendendo a modificar nossa própria existência, a reconstruirmos o nosso roteiro de vida. E para isso, o que nós temos que fazer? Encontrar um meio que nos leve a termos serenidade e compreensão para que a gente possa aprender a nos modificarmos, para que a gente possa aprender a entender o que é que nós estamos fazendo. E aí, o que a gente encontra? Ao longo da estrada, a gente encontra várias coisas. São muitos os caminhos que levam à casa de meu pai, mas também são muitos os caminhos que me desviam da casa de meu pai. E como a gente tem na ideia de que Deus está lá em cima, nós não pensamos em Deus lá embaixo. Nós pensamos em Deus lá em cima. Quando a gente pensa em Deus lá em cima, a gente, talvez por preguiça física, mental e espiritual, a gente acha que nos caminhos que levam à casa de meu pai, às vezes é mais fácil a gente escorregar a ladeira abaixo do que ter que fazer um sacrifíciozinho para poder escalar um degrau acima. E esses caminhos que a gente às vezes pega nos levam a processos de mudança do projeto reencarnatório, em que nós vamos ter que modificar-nos muito em outras oportunidades para poder recuperar aquela ladeira que a gente desceu, por preguiça de ter que subir, por falta de vontade de querer se melhorar. E aí nós nos perguntamos, como é que a gente faz? O que é que a gente pode fazer? De que jeito? Como é que eu cheguei até aqui? O que foi que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Eu falo isso porque quando vim para a doutrina espírita, aí entre 30 e 40 anos, a minha visão do mundo era totalmente diferente. Já coloquei isso no grupo várias vezes, né? Eu acreditava naquela frase célebre: se você olhar para trás e pedir perdão, está resolvido o problema. Você já vai para o céu. Como às vezes a gente vê hoje nas redes sociais, alguém desencarna por algum motivo, e a gente às vezes sabe que até o motivo não foi tão bom, né? Foi um motivo às vezes de desequilíbrio total, e as pessoas publicam na rede social: tenho certeza que está ao lado do Pai. Tenho certeza que está sentado ao lado do Pai descansando. E a gente que veio para a doutrina espírita há algum tempo e começou a aprender alguma coisinha, né? E começou a entender alguma coisa, não é o que eu aprendi com Jesus, é o que Jesus me ensinou. Porque ele nos ensina muito, mas a gente às vezes aprende pouco. Porque depende da nossa boa vontade para conosco mesmo, para podermos nos modificarmos. E a gente vai vendo que essa mudança toda interior, nós só podemos fazer através de um indicativo, de um caminho que nos ajude a facilitar a nossa vida. E esse caminho às vezes está onde? Está dentro de nós, mas nós precisamos dar, né, um tiltzinho para despertarmos isso em nós. E o que a gente vai buscar? A gente vai buscar, às vezes, segmentos religiosos, em várias doutrinas, em várias linhas, e acabamos, às vezes, não nos encontrando. E acabamos, às vezes, não encontrando serenidade, compreensão, entendimento, para que a gente possa permanecer naquela conduta de busca de melhoramento. Coloco isso porque quando eu vim para a doutrina espírita aí, há uns 30 e poucos anos atrás, a gente tinha um entendimento totalmente diferente e nos assustou muito como que a doutrina era tão aberta. Como que a gente podia ver as coisas com tanta facilidade? Como que podia ter uma religião que permitia tudo? Demorei
confesso que eu demorei algum tempo a entender por que a doutrina espírita permite tudo, né? Ela não nos proíbe de nada, mas ela nos cobra a responsabilidade daquilo que nós assumirmos. Então a doutrina nos permite fazer e nos fala, né? E nos mostra, se você fizer tal coisa, o caminho vai ser esse, pode acontecer isso. Se você fizer aquela outra coisa, o caminho vai ser aquele, pode acontecer aquilo. E eu demorei muito para entender isso no começo. Até que eu comecei a conseguir assimilar esse ensinamento da doutrina, que é aquela parte tranquila que a gente depois começa a entender, né? O plantio é aleatório, a colheita é obrigatória. Ninguém vai ceifar na tua roça. O que você plantar é você que vai colher. E essa foi a parte mais difícil, né, de compreender a doutrina, porque quando a gente começa a compreender que a gente planta tanta coisa inconscientemente, às vezes a gente nem acha que está fazendo mal na proporção que a gente está fazendo mal. Às vezes a gente nem percebe que está tão desequilibrado o quanto nós estamos desequilibrados. Por quê? Por falta de uma coisa simples que a doutrina nos fala, que vem do livre-arbítrio, da simplicidade das responsabilidades dos nossos atos. E como é difícil a gente ter essa compreensão. E como é difícil a gente introjetar em nós esse aprendizado da responsabilidade dos seus atos. E aí, quando a gente começa a entender isso e começa a compreender um pouco mais, aí nós começamos a caminhar para um outro momento do espaço reencarnatório nosso, temporal. Porque é compreender e aceitar. Mas aí a gente começa a ver que não é apenas nos atos, palavras e pensamentos. Tudo isso vai fazer a somatória do melhoramento. Porque não adianta a gente querer mostrar ao outro que a gente é bonitinho, que está tudo tranquilo, não, eu estou no peso certo, do jeito certo, da forma certa, apenas na maquiagem, né? A gente fazendo um Photoshop nosso. Mas a hora que a pessoa pega a nossa fotografia ao vivo e a cores, se assusta. Tamanhos desequilíbrios, tamanhas desarmonias, tamanha falta de compreensão, de consideração para com a vida. E aí a gente vê as responsabilidades e as irresponsabilidades que nós cometemos e temos. E dizer que é fácil, não é fácil. É muito difícil a gente conseguir conduzir a nossa vida com seriedade. E aí nós voltamos atrás e começamos a pegar aquela coisa de quando Cristo nos fala, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E amar-nos é a coisa mais difícil que tem. Porque para que eu possa me amar, eu tenho que introjetar em mim o quê? O senso do amor. O senso crítico do amor. Aquela coisa maravilhosa que a gente acha que é tão simples, mas que é de uma dificuldade enorme. Eu tenho que remover de mim as invejas, os ódios, as raivas, as desconsiderações, as desarmonias, os desequilíbrios. E quantas vezes por dia a gente não tem momentos nesse sentido? Quantas vezes por dia a gente não se desarmoniza, não se desequilibra? Porque o dia que nós aprendemos a amarmos a nós mesmos, para podermos amar ao próximo, para poder dizer ao próximo, eu te amo verdadeiramente, nós já não teremos nada disso conosco. O que nós estamos fazendo hoje é buscar um melhoramento, é modificar um pouco os nossos sentimentos. Mas ainda longe, bem longe, de ser o homem ideal. Mas veio a doutrina e reformulou o nosso entendimento. Mostrou que nós somos capazes de nos modificarmos, que nós somos capazes de reconstruirmos, né, a nossa história. E aí a gente começa a ver que o livre-arbítrio é muito maior do que a gente imagina. Porque o livre-arbítrio está liberado em todos os sentidos do homem, em todos os sentidos do espírito. E cabe a nós administrarmos essa mudança. Cabe a nós termos o conceito de o que é honestidade, o que é seriedade, o que é parceria, o que é cumprimento do amor.
cumprimento das responsabilidades, para podermos dizer eu te amo. Porque senão nós estaremos dizendo eu te amo da boca para fora. Nós estaremos dizendo eu te amo só para falar que falou. Mas pôr em prática é muito difícil. Porque até nós removermos de nós as desarmonias, os desequilíbrios, os ódios, as raivas, essas pequenas coisas que fazem de nós seres ainda imperfeitos, demora muito. Mas viemos para uma doutrina que nos permite fazer tudo e nos dá as responsabilidades. Nos fala do que é que nós vamos ter que fazer para poder dizer eu sou melhor do que eu era. Na integridade. Porque hoje nós nos sentimos assim em pequenas coisas. Mas o grande passo nós vemos que é começar. E quando a gente começa a mudança, a gente não tem mais como retornar. Por quê? Porque nós aprendemos com a doutrina que tudo aquilo que o espírito aprende, ele não apaga mais, ele não perde. O nosso processo evolutivo, ele é sempre ascendente e não descendente. Então, cabe a nós fortalecermos em nós esse desejo de melhoramento contínuo. E aí nós começamos a estudar a doutrina e ver que a doutrina, cada dia mais, ela se aprofunda. A gente participa de um grupo aqui, um grupo ali, e a gente começa a ver o quanto existe de possibilidade de estudo dentro da própria doutrina que nos assusta, o pouco que nós sabemos. A gente começa a ver o quanto a gente ainda não tem conhecimento. E quando a gente, lendo alguns livros, em algumas passagens, os espíritos descrevem algumas regiões umbralinas, ou às vezes regiões de paraíso, né? E que eles dizem, nós não temos palavras para definir, né? Que nós aqui na Terra ainda não temos palavra para poder dizer o que está sendo visto, o que está sendo vivido. A alegria que eles têm quando eles passam por determinadas situações que nós ainda não temos condições de compreender e entender. Então, quando Jesus falava àqueles que o buscavam para uma cura, para um auxílio, para uma orientação, que ele falava, vá e não peques mais, para que nada de mal te volte a acontecer. Ele estava falando da nossa possibilidade de crescimento constante, que era tão simples, era só a gente guardar um pouquinho daquele conhecimento conosco, que a gente já começava a modificar a história. E começamos lá atrás, eu acredito que nós, daí, talvez, sei lá, há quantas mil encarnações a gente está aí para chegar nesse estágio que nós estamos hoje, de começarmos a descobrir que nós somos seres aprendizes, que nós somos seres em processo de crescimento. E aí a gente avalia, né? Quando a gente começa a estudar um pouquinho, ler um pouco e ouve falar de Chico Xavier, né? A gente ouve falar de Eurípides Barçanufo, Caí Barchuto, Madre Leônia, de Madre Teresa. A gente começa a ver esses espíritos que evoluíram, o conceito de evolução que eles tiveram, o crescimento que eles tiveram, perto do que hoje nós estamos começando a aprender. Não dá nem para imaginar a distância que nos separa deles. Nós que tivemos a felicidade de poder conviver uns tempos com o seu Hugo, nós estivemos perto de um espírito de uma grandeza enorme. O paizinho e a mãezinha, a serenidade e a tranquilidade espiritual deles, não tem como medir isso. Mas, acho que foi o Júpiter que um dia falou aqui numa reunião, que um dia a gente ainda ia poder dizer assim, eu tive o privilégio de conviver com Hugo Gonçalves. Né? Isso para nós foi um privilégio muito grande, porque nós, por menores que sejamos, por tão pouco insignificante, nós já tivemos a possibilidade de chegar perto de alguém realmente importante espiritualmente. A gente teve a possibilidade de ouvir, de conversar, de falar, trocar ideias. Isso não tem preço, esse aprendizado que nós tivemos, esse presente que nos foi dado dessa encarnação, para que nós pudéssemos conviver um pouco com um espírito como Hugo Gonçalves, né?
com a mãezinha que nos acolhia a todos e que nos deixou o exemplo vivo ao nosso alcance, para que a gente pudesse ver como é que se funciona, como é que se faz. Então a gente vê que esses espíritos já estão aí há muito tempo, evoluindo, porque nós também estamos há muito tempo, mas agora estamos começando a aprender alguma coisa. A gente está começando a estudar a doutrina espírita. A gente está começando a buscar entender essa doutrina que parece que não tem fim. Porque quanto mais a gente lê e quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que não sabe quase nada. E quanto mais a gente percebe que não sabe quase nada, a gente vê o quanto nós ainda temos pela frente para nos transformarmos. Essa transformação que Jesus nos pede que nós façamos. Essa mudança interior que ele pede que a gente faça. Não é fazer regime e ficar magrinho, ou mandar fazer uma peruca e não ficar careca. É a gente fazer isso por dentro. É mudar os sentimentos. E mexer em sentimento é uma coisa difícil. Quando a gente fala que tem que movimentar, mexer os sentimentos, modificar-nos interiormente. Se fosse fácil, nós já estávamos lá na frente, como disse agora há pouco. Mas estamos começando a caminhar. Talvez hoje a gente, quando chegar na frente aquelas estradas, né, que vão à casa de meu pai e as ladeiras que escorregam, a gente vai buscar o corrimão para poder subir agarrado para não cair de novo. A gente vai até pegar um guincho qualquer e ficar segurando a corda e deixar que ele nos puxe. Porque nós já entendemos, nós já descobrimos e nós já sabemos que o importante não é ser o melhor, mas é ser aquele que está tentando se modificar. Porque conhecerás o verdadeiro cristão pelo quê? Pelas mudanças que ele fará, pelas dificuldades que ele enfrentará, para se tornar alguém melhor. E isso faz parte do nosso processo evolutivo. Isso faz parte do nosso entendimento. E nós que tivemos o privilégio de despertarmos para uma doutrina que nos dá a capacidade de sabermos de onde viemos e para onde vamos, e o porquê que a gente está aqui nesse momento, porque a doutrina não nos dá todas essas possibilidades. As outras religiões não falam sobre isso. As outras religiões não nos ensinam que nós, quando desencarnarmos, que a gente não vai ficar dormindo, esperando acontecer alguma coisa no julgamento final. Ela nos fala que nós vamos voltar ao plano espiritual e vamos voltar ao plano aqui, vamos ficar nessa viagem contínua, de ida e volta, buscando melhoramentos para podermos galgarmos momentos melhores, para podermos escrevermos a nossa história. Voltamos àquela frase do Chico: você não pode parar e mudar o seu passado, mas você pode modificar o seu futuro. Você pode escrever uma nova história. Você pode escrever um novo final. Isso não é difícil. Não é fácil, mas também não é difícil, porque não é impossível. Se fosse impossível, não teríamos, como dissemos agora há pouco, um Hugo Gonçalves, um Chico Xavier e tantos espíritos que se destacam na vida como espíritos, né, evoluídos. Se eles conseguiram, nós também conseguiremos, porque o próprio Cristo disse: das minhas ovelhas nenhuma se perderá. Por quê? Aquela que se perder, o bom pastor vai buscar, vai trazer e vai mostrar a ela o caminho por onde ela deva fazer o seu pastoreio. Não vai pôr no alto do morro para que ela não volte mais a escorregar, a cair, mas ele vai ensinar que existem caminhos para se atingir o ápice, que existem possibilidades de crescimento, de entendimento, de modificação, de compreensão. Então, essas coisas que a doutrina nos permite, que nós possamos entender, quando a doutrina fala que nada é proibido, você tem seu livre-arbítrio, mas ela nos orienta das responsabilidades que nós teremos sobre todas as nossas atitudes, atos e pensamentos. E pensando assim, a gente, como espíritas dessa encarnação,
começa a procurar modificar a própria história. E aí nós descobrimos que para modificar a própria história, o caminho único, não tem dois caminhos, o caminho único é a gente fazê-lo seguindo Jesus. Porque se nós seguirmos Jesus nos seus ensinamentos, nós estaremos, no mínimo, cortando o caminho em busca da felicidade, do entendimento, do crescimento como espírito e da modificação que temos que fazer. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ilumine e permita que nós possamos construir em nós o homem novo. Não é matar o homem velho, já vivenciamos as histórias, mas construirmos o novo final, como nos fala o Chico. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e que a gente possa continuar de cabeça erguida, dizendo sempre: Senhor, eu continuo buscando me modificar. Muita paz a todos. Gilberto, a gente agradece tuas palavras, agradeço por você ter aceito estar aqui conosco hoje, contribuindo para o nosso evangelho, né? Fazendo essa preleção. E porque você fala do coração, né? Isso é sempre bom. Então, que Jesus te abençoe, né? Que você continue aí firme na sua trajetória, né? Eu vou pedir para o Tinho fazer uma música para nós. Depois eu abro para quem quiser conversar, falar alguma coisinha para o Gilberto, bater um papinho, né? Mas já que a gente tem um tempinho, vou pedir para o Tinho, antes da gente ir para a prece, para ele fazer uma música para nós, que acho que tem um vínculo com o que o Gilberto colocou para nós, tá? Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus, bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilha a vossa luz, a
queria pedir para nossa amiga Lucinha fazer a prece final para nós hoje, de encerramento. Depois a gente passa a palavra para ela. Ela pediu. Desculpa, eu não ouvi. Será que ela pediu para mim? Pediu para alguém. O som. Lucinha, você pode fazer a prece para a gente? Você está falando comigo, Kátia? Oh. O som não está chegando aqui. Ah, mas a gente está te ouvindo bem. Você pode fazer a prece para encerrar para nós? Sim, posso sim. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aprendendo um pouquinho mais do que nos ensinaste. Ensinastes tanto, mas somos filhos tão difíceis. Galgamos em passos de formiguinha. Mas vamos aprendendo, devagar e sempre, sem desistir, tropeçando, levantando, escorregando, mas sempre com o teu auxílio continuamos. Precisamos continuar, precisamos ter fé, precisamos entender que não há outro caminho. Que se quisermos ser realmente felizes, temos que seguir os teus ensinamentos. Só eles nos levarão à felicidade plena. Não a felicidade que imaginamos, essa terrena, onde o materialismo prevalece, mas a felicidade que só poderemos encontrar quando ela partir do coração. Como Chico, como Madre Teresa, como seu Hugo, o paizinho e a mãezinha, conseguiram encontrar na doçura, na pureza, nos bons hábitos, nos bons pensamentos, no amor fraterno, na caridade plena, na caridade verdadeira, aquela que sacia a fome, a sede e todas as necessidades espirituais, principalmente. A caridade que nos ensinaste. Estamos todos aqui, Senhor, procurando ser melhor, procurando crescer, procurando aprender. Que agradecemos todos os instantes de nossa pequena vida que nos destes. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada ano, pela oportunidade de aprender contigo mais uma vez. Obrigada, sim. Obrigada, mestre querido. Que sua paz, sua luz, o seu amor esteja no coração de todos nós.
hoje e sempre. Paz sempre. Obrigada, Lucinha. Obrigada, Gilberto. Muito obrigada, amigos. Então, a gente está encerrando a reunião e passo a palavra para quem quiser, se alguém quiser bater papo, falar alguma coisa, fazer uma pergunta, a gente está aqui à disposição. Kátia, vamos dar um abraço no Gilberto, todo mundo virtual? Opa! Obrigada, Gilberto. Obrigado a vocês pela oportunidade, né? Porque a gente às vezes pensa uma coisa e fala outra, né? Nós falamos por intuição e é muito difícil às vezes a gente conseguir coordenar tudo aquilo que chega de informação. Mas o importante é que estamos juntos no aprendizado. Obrigado a todos pela paciência, pela tolerância e por emprestarem os seus ouvidos e os seus corações. Muita paz. A gente que agradece. É.